Shalom, shalom, meu povo. Deus seja louvado para mais uma live de testemunho aqui na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e é motivo de nós estarmos alegres, regozijantes, felizes. Agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor porque assim o Senhor tem feito, agradecer porque Ele é bom, agradecer porque temos vida, agradecer pelo alimento, é motivo de nós agradecermos. Amém? Convide algum amigo, alguma amiga, alguém que precisa ser alcançado através desse testemunho. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar, vamos apresentar esse tempo ao Senhor, porque pertence a Ele. Amém? Deus, eu quero louvar ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade o Senhor nos dá e nos concede. Toma, Deus, o primeiro lugar dessa live de testemunho, porque ela é para o Senhor. Receba todo o tributo, todo o louvor, toda a adoração, porque ela é tua, Pai. As pessoas que serão alcançadas através dessa live de testemunho, pessoas que serão edificadas, seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo. Seja tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Quero já compartilhar uma palavra ao teu coração através dessa live. Amém? Que está lá no livro de Salmos, Salmo 119. A partir do verso 11 vai dizer assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus mandamentos e testemunhos do que com as tuas riquezas. 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Que nós venhamos guardar a palavra do Senhor. Guardar para que a gente não venha se esquecer. Guardar para que a gente venha agir. Guardar para que a gente, nos momentos de aflições, nos momentos que precisamos tomar decisões, nos momentos que nós precisamos nos mover, nós vamos precisar fazer o uso da palavra de Deus. Saber aquilo que podemos, aquilo que precisamos, a direção que precisamos seguir. E a gente vai saber através da direção da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nesse dia, né, eu quero convidar, né, a Pamela Chaves para estar participando, me testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. Amém? Seja bem-vinda. Aleluia. Graça e paz, apóstola. Graça e paz. Nos conte que maravilhas o Senhor fez na sua vida, Pamela. Fica à vontade. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa dádiva, né, por essa oportunidade. Porque se não fosse a presença dele, eu não estaria aqui hoje contando para vocês os feitos do Senhor na minha vida. Quero agradecer também à apóstola por confiar em mim, por essa oportunidade. Deus abençoe a vida da senhora poderosamente. Amém. Eu não vou prolongar muito, eu não vou entrar muito em detalhes por conta do horário, né? Mas eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história e como a desobediência, ela nos traz consequências. E muitas das vezes ela acaba trazendo dores que a gente não queria, né? Mas às vezes é necessário. Eu digo que se eu soubesse o que eu iria passar, eu não queria. Mas foi necessário para mim estar onde eu estou hoje, para mim ter um amadurecimento, né? E para o nome do Senhor ser glorificado. Para resumir rapidinho, eu tive 3 partos prematuros, ou seja, um dos partos foram um aborto mesmo. Com 15 anos de idade, eu tive o meu primeiro aborto.
Deus tinha dito para mim o seguinte, que ele não aprovava o relacionamento na qual eu estava. E também não era da vontade dos meus pais. Então eu estava debaixo de uma desobediência. E Deus me disse que se eu fosse fazer aquilo que o meu coração desejava, eu iria sofrer. Porque eu iria perder as pessoas que eu mais amava na minha vida. E eu não liguei, eu simplesmente fui atrás daquilo que o meu coração mandava eu fazer. E assim foi, eu engravidei. Com 15 anos de idade, eu tive a minha primeira perda, né? E 2 anos depois eu casei. Casei com essa pessoa que eu estava. E com 1 mês de casada, eu engravidei novamente. Porém, eu só fui descobrir com 4 meses de gestação. E eu comecei a falar, meu Deus, o Senhor está restituindo novamente o meu sonho, porque eu não queria mais ter filhos, eu tinha medo. Porque na primeira gravidez, assim que eu perdi, eu não queria ouvir aquilo que eu ouvi. Mas na sala de parto, a pessoa que me acompanhava olhou para mim e falou assim, por sua culpa o seu filho morreu. Você tem culpa. Porque se você tivesse se prevenido, isso não teria acontecido. Por conta de uma irresponsabilidade e maturidade sua, isso aconteceu. Então eu tomei um trauma. Eu fiquei muito aprisionada. E eu já sofria com depressão. Então aquilo me deixou muito abalada. E antes de eu engravidar da segunda gestação, Deus usou a minha mãe poderosamente para falar comigo. Que ele já havia me perdoado, mas eu precisava liberar perdão para mim mesma. Porque isso estava impedindo dele agir e fazer algo na minha vida. E naquele dia eu fui liberta da depressão, pela graça de Deus. E a minha gestação, eu sempre descobri as gestações muito avançadas, né? Eu nunca descobri no início. E eu trabalhava das 4 horas até as meia-noite. E no final de semana é muito movimento. Então, apóstola, eu já com 6 meses de gestação, era no sábado, eu cheguei em casa cansada, só queria tomar um banho e dormir. E assim eu fiz. No outro dia, no domingo, eu acordei sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Fui ao banheiro. E quando eu percebi, eu já estava entrando em trabalho de parto, na qual eu levantei rapidamente com 6 meses e liguei para o meu pai, acordei meu cônjuge e falei, vamos, porque eu acho que eu estou entrando em trabalho de parto. E assim foi. Cheguei lá no hospital, os médicos falaram assim para mim, Pamela, é uma criança inviável. A gente não pode muito botar ela na UTI, porque a gente não sabe se vai sobreviver, então vai ser uma perca de tempo. Eu falei, meu Deus, e agora? E assim foi. E tive ela normal mesmo. E minha tia falou assim, Pamela, eu vou fazer a sua ficha. Eu já estava com ela nos meus braços. Eu falei, tá bom, tia. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu estava sozinha juntamente com ela. E eu falei com Deus o seguinte, eu falei, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vai muito mais além da medicina. Que o Senhor opera milagres, que o Senhor faz o impossível. E se for da sua vontade, Espírito Santo de Deus, faça esse impossível acontecer, porque o Senhor tem esse poder. O Senhor pode tocar no coração dos médicos e fazer com que eles coloquem minha filha na UTI, por mais que não tenha esperança, pelo menos tentasse, né? E eu falei, meu Deus, assim, se não for da sua vontade, que o Senhor cuide do meu coração, porque eu estou sofrendo muito. Eu estou muito abalada com tudo isso que tem acontecido. Cuide do meu coração. E eu falei com Deus assim, eu entrego a vida da minha filha em tuas mãos. Foi na qual eu peguei, dei um beijo sobre a cabecinha dela, e eu vi o coração dela parar, e ela começou a ficar toda roxinha. E ali eu entendi que a vontade do Senhor foi feita, porque eu havia pedido isso a Ele. E o Espírito Santo de Deus, ele trouxe uma calmaria muito grande no meu coração. Foi quando entrou um médico dentro da sala e falou bem assim, vamos levar você para a sala de curetagem. E assim foi. E eu estava com ela sobre os meus braços e quando eu olhei para o lado, eu encontrei uma missionária, uma amiga da gente. Ela veio até a mim e falou algo da parte do Senhor que eu não me recordo. Mas antes dela virar as costas, eu olhei para ela, abri um sorriso e falei para ela, muito obrigada. E assim foi, fiz a curetagem, voltei para casa e ela havia dito para minha mãe, por mensagem, que ninguém nunca abriu um sorriso daquele para ela. Era como se ela visse Deus, o cuidado do Senhor na minha vida. E depois de 4 meses,
após, né, o resguardo, eu descobri que eu estava grávida novamente. 3 gestações. E eu já estava grávida de 4 meses. Essa gestação que você testemunhou agora, ela nasceu de quantos meses? Ela Foram veio a 6, falecer, né? 6 meses. Todos foram de 6, os 3. Uhum. Isso. E estava grávida, né, novamente, de 4 meses. E eu falei, meu Deus, e agora? Então os médicos disseram para mim, Pamela, vamos fazer uma cirurgia, na qual essa cirurgia é chamada de insuficiência istmo-cervical. Ela é uma cirurgia feita no colo do útero de uma mulher que não tem capacidade de segurar uma criança até o final da gestação. E ele falou assim para mim, olha, a gente não sabemos ao certo. Como você já teve vários diagnósticos, como incompatibilidade sanguínea ou até mesmo endometriose, a gente vamos fazer porque talvez você tenha ICC, né, que é insuficiência cervical. E assim a gente fizemos, né? Fizemos a cerclagem simples, porque existe 3. Existe a simples, a dupla e a definitiva. Então a gente fizemos a simples, estava de repouso absoluto, eu não levantava para nada, a não ser tomar banho e comer. Para nada mesmo. E eu decidi ir na igreja, falei, não, eu vou na igreja hoje. E o Espírito Santo de Deus falou comigo através de uma mulher que Deus iria operar um milagre. Que Deus iria fazer, sim, um milagre, né? Que seria algo surpreendente. Só que eu achava que o milagre que Deus ia fazer seria na vida do meu filho, pelas perdas que eu já tive. E aí passou algum tempo, dia 7 de setembro, eu comecei a sentir muita dor. E lá vamos nós novamente para o hospital. Chegando no hospital, estava um dia chuvoso, feriado, não tinha ninguém no hospital. E a médica olhou para mim e falou assim, Pamela, tá tudo bem com seu filho. Eu não sei o que você veio fazer aqui em pleno feriado, numa chuva dessa. Não tem nada, pode voltar para sua casa. Eu simplesmente levantei da maca e vim embora. 2 dias depois, lá vamos nós de novo para o hospital. Eu com a bolsa rota rompendo. A bolsa rota, eu tive uma infecção na qual eu tive o rompimento da bolsa rota. Como a infecção era silenciosa, não tinha como tratar. E a gente foi, o médico olhou para mim e falou assim, Pamela, a gente vamos para a sala de cirurgia urgente retirar a sua cerclagem. Porque se você entrar em trabalho de parto, o seu útero vai deslacerar ele todinho, você não vai conseguir mais ter filhos. E assim fizemos, fomos para a sala e ele falou assim para mim, você lembra quantas voltas eu dei? E eu falei assim, o senhor deu apenas uma volta, né? Aí ele falou assim, meu Deus, porque eu não fiz a cerclagem dupla, não dei 2 voltas. E assim fomos, tiramos a cerclagem, voltei para a sala, porque eu tinha que ficar de internada, né? Até ver se eu conseguia ficar ali mais ou menos uns 3 a 2 dias ainda, para mim conseguir tomar a vacina corticoide, para amadurecer o pulmão da criança. Aí eu fiquei no hospital e o Espírito Santo de Deus me deu um sonho. E esse sonho ele foi repetido 2 vezes. Eu estava ali deitada, eu não conseguia falar nem me mexer. E entrava uma enfermeira toda de máscara, né, com a roupa de médica. E vinha com uma agulha, uma injeção e falava assim para mim, Pamela, a gente não conseguiu te matar nas outras 2, mas nessa a gente vamos te matar. E quando ela olhou para mim, entrou o médico todo de branco e pegou ela sobre a agulha que ela estava e colocou sobre ela. Ela caiu no chão e veio até a mim e disse assim, filha, não se preocupe, porque eu estou aqui com você, eu estou cuidando de tudo. Foram assim durante 2 vezes esse sonho. E foi muita luta mesmo, porque eu tive 2 trabalhos de parto ao mesmo tempo, eu tinha que expulsar a bolsa rota, né? E tive também que ganhar a criança. Então foi muita dor, eu fiquei muito fraca. Os médicos levaram ele e eu fui para a sala de cirurgia. Quando eu entrei na sala de cirurgia, tinha uma moça que ficava ali na área dos negócios de oxigênio, que eu não sei o nome. E eu falei assim para ela, moça, tá desligada, ela não tá. E ela saiu. E aí, quando ela saiu, entrou um médico, eu falei assim, olha, eu acho que o oxigênio não tá funcionando, não tá ligado. Aí ele, eu vou dar uma olhadinha. Quando ele entrou, não tava ligado. Ela havia desligado novamente o oxigênio.
E ele falou assim pra mim, pronto, tá tudo certo? Eu falei, tá sim. E ele ficou conversando comigo até que eu dormi, não vi mais nada. E aí passou a cirurgia, e aí a médica começou a me chamar Pamela, Pamela. E aí eu continuei dormindo, mas eu escutava ela me chamando, porém eu não tinha reação nenhuma. Eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir meus olhos. E ela, Pamela, me balançava e eu continuava dormindo, só ouvindo ela me chamando. E depois ela, Pamela, aí eu acordei. No que eu acordei, ela perguntou se eu estava bem, só que eu não conseguia falar. Não conseguia. Eu simplesmente balancei a minha cabeça e eu vendo tudo embaralhado. Se tivesse uma pessoa, eu via duas da mesma. E ela me deixou no cantinho. Ela falou assim: olha, vamos esperar o leito desocupar para a gente levar você. Eu falei: tá bom. E nisso, eu senti uma guerra muito grande. Eu falei: meu Deus, não tá normal. Eu senti uma vontade de dormir muito grande. Só que dentro do meu espírito havia dizendo assim: não dorme, porque se você dormir, você não acorda. Não dorme, não dorme. Eu tentando lutar com aquele sono. E foi aí que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu tive 3 perdas gestacionais com 6 meses. E meus pais me têm durante 19 anos. A dor que eles vão sentir não chega nem perto da dor que eu estou sentindo agora. Eu falei, por isso, Deus opera um milagre. Luta por mim, porque eu não estou conseguindo guerrear nessa guerra. Não estou conseguindo. E eu via, foi uma luta constante, foi aonde minha visão começou a voltar normal, eu conseguia falar. E eu voltei para a sala, né, comecei a passar muito mal, tive ali, né, a alta, vim embora, isso na 3ª gestação. E eu falei com a minha mãe o que eu havia passado ali dentro, e ela disse assim, filha, realmente, eu estava aqui guerreando, porque eu estava sentindo isso. E assim foi, durante um bom tempinho. E eu não quis mais ter filhos. Eu falei, Deus, chega. Eu não quero mais. Não quero mais ter filhos. Eu até pensei em operar para não ter mais filhos. Mas Deus não permitiu em nenhuma das vezes. E nesse decorrer do tempo, eu decidi sair da casa onde eu morava, juntamente com o meu cônjuge, né? A gente morava na casa de favor, na casa da minha sogra. E aí a gente saiu de lá e fomos morar de aluguel. E nesse meio tempo, Deus falou com a minha mãe, compra um açaí da maternidade para ela e dê. Juntamente com uma lista, né, de profetização, para mim profetizar ali. E assim foi. Ela comprou e me entregou. Só que antes disso eu falei, eu vou fazer um check-up completo, porque eu preciso saber como é que eu estou. E ali eu fiz ultrassom, fiz absolutamente tudo que a senhora imaginar. E estava tudo bem. E comecei a pegar dengue. E eu continuando profetizando ali no quarto que tinha vago na minha casa, com as mãos estendidas sobre o meu ventre, começando a profetizar, profetizar, profetizar. E assim foi. Falei com Deus o seguinte, eu falei, Deus, eu tô tão cansada de tentar fazer aquilo que não é para mim fazer, porque eu estava fazendo algo que o Senhor tinha que fazer por mim. Eu estava tentando ajudar Ele. Estava apressando as coisas. Então, por eu apressar, eu estava atrapalhando o agir dele na minha vida. E eu falei, Deus, eu estou cansada. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou simplesmente descansar no Senhor. Eu não vou deixar de orar. Porque é o meu sonho. Mas eu vou descansar no Senhor. E quando for para mim ter um filho, que seja feito da sua vontade. Mas eu não quero descobrir antes dos 6 meses. Eu quero descobrir com 7 meses. Não vou ter barriga. Não vou ter enjoo, não vou ter absolutamente nada. Nada mesmo. E quando for para me descobrir, o Senhor vai usar a minha mãe. Porque a minha mãe também é profeta do Senhor na terra. E o Senhor vai usar a minha mãe. E assim foi. Continuei profetizando. Peguei dengue no mês de maio. Fiquei muito mal. Minhas plaquetas foi para 6,6. Muito mal mesmo. E faltando, acho que uns 4 dias para o meu aniversário, eu faço dia 13 de julho, né? Eu fiz um desenho. Eu estava na minha casa deitada e Deus falou assim, faça um desenho. E eu fui fazendo um desenho. Aí eu fiz 3 desenhos. Uma mulher ajoelhada, orando. Uma mulher grávida. E uma mulher com um filho no colo. Só que eu não entendi. 3 estágios. 3 estágios. Eu só fiz o que Deus me ordenou. Aí minha mãe manda mensagem pra mim, dizendo que ela teve um sonho comigo grávida, que tava tendo uma revelação do bebê e tal. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe sonhou, e agora? Sinal.
Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Você não pediu Exatamente. para Deus mostrar para ela primeiro? Então, Exatamente. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a tirar foto dos desenhos que eu fiz pra ela. Aí ela bem assim, filha, você tá grávida? Eu falei, mãe, eu não sei. Se eu tô, eu não sei. No dia 11, eu levantei, fui correndo, comprei um teste e vim pra casa da minha mãe. Fiz o teste. Não demorou, nem precisou dos 3 minutos, já subiu as 2 listras. Grávida. Grávida, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Eu me desesperei, apóstolo, me desesperei mesmo. Falei, mãe, vou marcar uma ultrassom pra gente ir. Marquei pro outro dia e a gente foi. Chegando lá, eu fiquei muito tensa, eu não consegui comer nada, eu fiquei nervosa, com medo. E quando a gente entrou dentro da sala, o médico não falou muita coisa, mas ele continuou fazendo os exames da ultrassom. Aí ele falou bem assim o seguinte, parabéns, mãe, você tá de 7 meses. Eu falei, o quê? Tá errado. Como que eu tô de 7 meses? Mãe, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu falei, não tem como. E eu não tava acreditando que isso tinha realmente acontecido. E eu falei, meu Deus, que maravilha, Deus fez exatamente como eu tinha pedido. Depois que eu descobri a gravidez, minha barriga estufou. E eu não precisei de cirurgia, não precisei de repouso, não precisei de absolutamente nada. Eu só precisei confiar e acreditar no Senhor que Ele iria fazer o milagre na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu filho tem 1 ano, vai fazer 2. Vai fazer 2 anos. E eu ganhei ele com 41 semanas. Meu Deus. 41 semanas de gestação. Para a honra e glória do Senhor. Né? E os médicos ficaram sem entender. Eu jurava que você não ia ter mais filhos, não ia conseguir ter filhos. Eu falei assim, foi Deus. E eu entendi que eu mesma estava atrapalhando o agir do Senhor na minha vida. Eu mesma impedi dele trazer o meu milagre, porque ele havia dito para mim que se eu desobedecesse a ele, ele iria permitir que isso acontecesse. E eu não dei ouvidos. Eu simplesmente fui mesmo. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Mas foram coisas que me trouxeram uma estrutura. Eu acredito que tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Tem um propósito. O meu testemunho serve de inspiração para muitas pessoas. Pessoas que não conseguem gerar, pessoas que já teve perdas. E às vezes a gente coloca muito diagnóstico na nossa cabeça. A gente fala que a gente tem, e isso acaba sendo materializado, porque a nossa palavra tem poder. Né? E eu ficava botando muita coisa na minha cabeça. Até o momento que eu mesma soube que eu não tinha nada. Não era o tempo de Deus. Sim. Não era o tempo de Deus. E o nome do Senhor foi e está sendo glorificado nos mínimos detalhes. Porque foi tudo perfeito, pastora. Foi tudo exatamente como eu pedi. E eu não imaginava. Eu não imaginava mesmo. E o nome dele? O nome dele é Ravi Noah. Ravi Noah. Ravi Noah. Foi uma coisa muito linda. O parto mesmo foi lindo, que até as médicas falaram, gente, eu nunca vi um parto assim. Durante todos os anos que eu trabalho fazendo parto, eu nunca vi um parto tão bonito. As médicas se impressionaram com o parto, porque foi muito lindo mesmo. Assim que ele nasceu, eu e minha mãe só glorificou o nome do Senhor, porque o nome dele tem que ser glorificado. Tem um louvor que eu gosto muito, pastora, que com sua permissão eu só vou cantar um trechinho dele para a gente poder encerrar. Esse louvor, assim que eu ouvi, eu decidi aprender ele imediatamente, porque ele é muito, muito mesmo a minha história. E assim, por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque eu sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia e disso eu não posso me esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria
Meu Deus. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, de que eu viverei milagres mais uma vez. E eu creio nisso, eu creio que essa foi uma das grandes coisas que o Senhor fez e fará por mim, né? E a única coisa que eu tenho para dizer é que confie, acredite, porque muitas das vezes o segredo está no espera, no descansar. Essa foi uma das melhores coisas que eu já fiz, foi esperar e confiar no Senhor, que no tempo e na hora certa Ele proveu e Ele me deu, né? E o nome dele foi, está sendo glorificado e será para sempre. Aleluia, meu pastor. A tua situação, né, o que você viveu, me fez lembrar uma irmã que eu conheci, né, que ela é até próxima de mim. Eu não participei dessa trajetória da vida dela, mas ela foi uma mulher que o sonho dela era ser mãe. E ela teve 7 abortos. 7 abortos espontâneos, onde chegava uma fase, né, da gestação e ela perdia aquele feto. Então, imagine a dor, né? Você sabe porque você conhece ela, porque você passou por ela. Só uma mãe sabe, né, o sentimento que é daquela criança tão esperada, tão desejada, né? E você entrar com uma barriga e sair sem ela e sem nada, né? E essa pessoa, ela passou por isso também durante 7 vezes. E toda vez que ela engravidava, ela já vinha aquele medo, né? Eu vou conseguir, eu vou, né? Ela confiando, mas foram 7 abortos. E uma vez eu estava no culto, né? Nós estávamos na mesma igreja na época, cultuando, e o Espírito Santo o tempo todo falava assim para mim: vai lá, declara sobre o ventre dela e diga: você irá gerar. Toda a mortalidade no teu ventre, toda a morte, tudo que tiver aí, o Senhor já está quebrando. Olha, Deus foi me dando todos os comandos. Aí eu olhava para ela e eu falava assim: Senhor, como que eu vou lá? Ela perdeu 7 filhos. Como, né? A gente pensa que é a loucura da nossa cabeça, às vezes a gente quer reter o que o Senhor quer fazer, né? Até por respeito à dor, né, que aquela pessoa passou, ou o estado de luto que ela ainda possa se encontrar. E eu comecei a reter aquilo no culto, e eu falei assim: não, Senhor, eu não consigo. Gente, eu passei o culto todo passando mal. Eu não fui me despedir dela. A família dela morava 2 casas depois da igreja, e eu voltei para casa passando mal. Cheguei na sala da minha casa e o Senhor falando assim: volta, obedece o que eu estou mandando você fazer. Volta, vai lá, agora tu vai ter que voltar. Aí eu falei pro meu marido: olha só. Aí falei para ele o que tinha acontecido e falei assim: a gente vai precisar voltar. Vamos lá na casa da irmã? Você topa comigo? Vamos voltar? Ele: vamos embora, Deus está mandando, vamos embora. Voltei, desci minha rua todinha. Bati lá no portão da casa dela, entrei. Aí ela ficou assim, a gente tinha acabado de se ver no culto, né? Eu falei: então, eu tô vindo aqui porque o Senhor mandou eu fazer algo contigo. E isso foi dentro do culto. Mas aí expliquei, né? Falei: você me permite eu te orar? Você me permite eu fazer o que o Senhor está mandando eu fazer? E ela sim. E ali eu ungi minhas mãos, eu toquei no ventre dela, declarei o que o Senhor mandou eu declarar, né? Tive algumas visões na época também do que se tratava e declarei aquilo que o Senhor tinha mandado. E aí me despedi ali, passou, vim embora. Passou-se 2 anos. 2 anos se passaram. E aí ela gerou novamente, ela engravidou. Só que ela não contou para ninguém. Quando foi chegando no 7º mês para 8, ela foi e contou só para a mãe dela, o marido, e aí ela falou assim: eu preciso falar para a Alexandra.
Aí ela pegou e me contou e falou assim, não conte pra ninguém. Nós vamos, né? Até eu falei, não, amém, né? E a criança nasceu para honra e glória do nome do Senhor. Amém. O nome dele é Samuel. Amém, que maravilha. Ele vai para 5 aninhos aí, já vai para 5 aninhos, né? E o nome do Senhor foi glorificado. E aí, você contando seu testemunho, eu lembrei dessa experiência, né? De alguém que teve 7 perdas, a sua foi 3, né? 3. Essa foi 7, né? E na 8ª, ela segurou e recebeu o Samuel dela. Então, assim, Deus, ele é o Deus que vai dar a última palavra. Sim. Eu também, na minha experiência, eu sempre sonhei ter uma filha, menina. Né? Menina sempre tem esse negócio de brincar de boneca. Aí você já imagina sua filha de lacinho, de vestidinho e tal. Então, assim, já era o meu sonho também. Então, eu cresci com isso, né? Eu vou ter uma menina. E eu já, desde novinha, eu já declarava e falava assim, minha filha, o nome dela vai ser Letícia. Eu já tinha escolhido o nome da minha filha já desde novinha. E eu falava, é Letícia, Letícia, Letícia. E eu fui crescendo, né? Fui vivendo minha vida e tal. E quando eu estava já num relacionamento de 10 anos, né? O pai, na época, ele falou assim, chegou a hora da gente ter um filho, eu quero ter um filho e tal, você já está com 28 anos, eu já estou com 30 e poucos e tal, vamos ter um filho. E aí eu comecei a tentar ter filho. E aí foram quase 2 anos sem tomar remédio, nas tentativas e nada de pegar gravidez. E aí as pessoas falam que pode ser por causa do remédio, você tomou remédio por muitos anos, o remédio ainda fica no seu organismo e tal. E aí eu tava com esse pensamento, deve ser por causa do remédio, vamos continuar tentando. E aí, todo ano, né, fazendo um exame ginecológico, preventivo, eu sempre indo na mesma médica, mesma doutora, desde 12 anos de idade, nunca tinha trocado de médico, né? E aí eu tinha feito o preventivo com ela, normal, do ano. E aí a minha mãe tinha marcado outro preventivo para mim, perto da casa dela. Aí eu fiz 2 preventivos no mesmo mês, olha só, né? Às vezes é até doido, né? Mas hoje a gente vai entender que não. E aí eu tô lá fazendo preventivo e tal, a enfermeira fazendo, né, ali, colhendo, e a médica na mesa me perguntando. As perguntas, né? Sempre fazem e tal. E aí a enfermeira fala assim, doutora, vem dar uma olhada. Gente, eu fiquei tensa, porque eu tava lá na mesa, né? E eu falei, gente, será que tá vendo alguma coisa dentro de mim? Será que tem alguma coisa? A gente já fica, né, preocupada. E aí a doutora veio, olhou, aí olhou pra minha ficha e falou assim, quantos anos você tem? 28? Você já teve filho? Eu falei assim, não. Aí ela, tá. Só que ela falou na linguagem médica, né? Uhum. E aí ela falou assim, então, o teu útero, ele é arriado e ele é invertido. E a forma que ele tá aqui, você não gera filho. Se você quiser um dia ser mãe, gerar filho, você vai precisar fazer um tratamento, isso se você engravidar. Mas eu não te garanto que você gere. Gente, eu saí dali arrasada. Eu saí dali, eu falei, meu Deus, como assim? E a Letícia? Né? Eu pensando, eu falei, meu sonho. Como assim eu saí dali frustrada, eu saí dali perdida, eu saí sem chão. E eu já imaginando assim, como é que eu vou fazer? Aí eu já imaginava assim, que órgão, qual é o órgão que eu tenho que procurar? É uma lista que eu entro? Eu já estava pensando nessas coisas, já querendo me antecipar para, né? E nessa época, eu não era cristã. Nessa época, eu não conhecia Jesus. Nem conhecia Jesus, não. Eu só conhecia o Jesus que ficava pendurado numa cruz lá de madeira, né? Eu conhecia a Bíblia só de ouvir falar do Salmo 91, que ficava aberto na minha casa, aberto no Salmo 91, em cima da televisão. Quem lembra da televisão caixotão? Aquela televisão caixote gigante, né? E a Bíblia que eu tinha ganhado ficava ali, eu nunca tinha lido. Eu só pegava naquela Bíblia para tirar poeira. Quando eu fazia faxina na casa, que eu fazia assim, ó, com o espanador em cima da Bíblia para tirar a poeira. Até hoje eu tenho essa Bíblia, foi minha primeira Bíblia. Ela é amarelada, de tanto que ela ficava
aberta e ninguém lia. E aí, nessa fase, eu sou convidada para ir numa consagração, numa igreja. Eu estava passando muitos problemas, muitas coisas na minha vida nessa época, né? E no momento que eu chego nessa consagração, pensa naquela consagração cheia, né? Lotada, fogo puro, e tem uns vasos abençoados. E aí lá, uma irmãzinha, uma senhorinha baixinha, pequenininha, ela vem, né? Entregando mensagem da parte de Deus para algumas pessoas no culto, que Deus direcionou. Daqui a pouco ela vem na nossa direção, ela fala com a pessoa que estava comigo, fala com o pai da minha filha, na época que estava do meu lado, fala comigo. Quando ela vem em mim, só que eu não entendo, nessa época eu não entendia mistério, eu não entendia a mensagem de Deus, eu não sabia que Deus podia falar, que Deus usava as pessoas, né? Na minha ignorância, eu estava assim, como assim? Ela é vidente? Na minha mente eu achava assim, ela é vidente? Né? Sei lá. E aí ela chega para mim e fala assim, tu não pode ter filho, né? Aí eu, hã? Aí eu olho pro lado, olho pro outro, falei assim, como assim? Como que ela sabe disso? E foi no mesmo mês que eu descobri que eu não poderia ter. Foi muito rápido. A movimentação de Deus, assim, para me resgatar, foi muito rápido. E aí eu falei, aí eu olhando para ela, mas minha mente rodando, né? Eu falei assim, como que ela sabe disso? Como que ela sabe disso? E aí ela falou assim, tu crê? Era outubro de 2008. Ela falou assim, tu crê que até dezembro tu tá grávida? Eu olhei para ela assim, meio com medo, né? Aí ela, tu crê, minha filha? Que ela fala assim, né? Minha filha. Aí eu, meio com medo de responder, eu creio. Ela, crê? Eu falei, creio. Então recebe, porque tu ficarás grávida e serás uma menina, assim diz o Senhor a você. E ela será escolhida desde o teu ventre. Essa menina pertence ao Senhor. E tu terás uma responsabilidade de criar ela no caminho do Senhor. E amém. Eu saí dali. Eu já estava grávida e não sabia. Eu não sabia. Quando ela me entregou, ela só selou aquilo que já existia. Não só no mundo espiritual, mas físico, porque já estava dentro de mim. Eu aqui ainda não sabia. E aí, passou o mês de outubro todo, eu não sentia nada. Sintoma de grávida, nada. Fui fazer um exame. No início de novembro. Quando eu faço um exame, eu estou de praticamente quase 2 meses de gestação. Eu não acreditei. Eu falei, que? Como? E aí começa o meu processo de gerar o projeto, o propósito de Deus. E aí eu comecei a ir para essa consagração. Toda vez que eu chegava nessa consagração, lotada, tá? Lotada. Às vezes tinha nem lugar para sentar. Quando eu chegava, que essa irmã me via, ela me pegava, me levava para frente lá da mesa de oração, me colocava de costa para a igreja, ela pegava o óleo ungido, ela botava a mão por debaixo do meu vestido, ela me botava de costa, né, para o pessoal não ver, e ela só me orava em línguas. E ela ficava ali, ó, me orando em línguas muito tempo. E depois ela vinha com a revelação daquilo que o Senhor mandava me falar. E aí, todas as vezes ela falava assim. Aí, da segunda vez que eu fui, ela falou assim. Falou do meu trabalho, falou de coisas que estavam no meu trabalho de feitiçaria contra a minha vida. Falo de, né, trouxe a denúncia de quem estava fazendo, pelo quê. E ela ainda falou assim, no teu trabalho vão te dar um bombom e é para você morrer. Tá ouvindo? Não come esse bombom. Tá ouvindo, minha filha? Não vai esquecer. Eu falei, não. E naquela semana, eu no trabalho, nessa época eu ainda trabalhava, veio uma pessoa do setor lá que trabalhava comigo, com uma caixa de bombom. Quem vem com uma caixa de bombom, ele abre e deixa você escolher qual você quer da sua preferência. Não, a pessoa tirou uma serenata da caixa e colocou na minha mesa. Eu olhei para o bombom e falei, o bombom. Não comi. Passou. Fui na consagração novamente. Minha filha foi gerada nessa consagração. E aí, quando eu estava próxima de ter minha filha,
eu fui bater aquela ultra, né? Pra saber a posição do bebê, se já estava encaixado ou não. E a minha filha estava com um cordão umbilical 2 vezes a volta no pescoço. E aí o médico falou assim, ó, o seu parto será cesárea, por causa do risco, né? E aí eu fui para a consagração. E a irmã novamente me orou, aí chegou para mim e falou assim, fizeram um trabalho, prepararam uma comida, te deram essa comida, você comeu essa comida, e fizeram com a intenção de te matar e a criança no parto. Mas o Senhor do livramento, aquele que é o dono, porque essa criança pertence a ele. Ai daquele que tentar tocar nela. O Senhor hoje desfaz e corta todo laço, todo feitiço, e Deus dá livramento hoje. Real. E aí minha filha nasceu, para honra e glória também do nome do Senhor. Para aquela que não pode gerar, olha eu aqui, gerei, a medicina diz que não. Sim. Mas aquele que me formou, te formou, ele diz sim. Ele vem na contramão. Ele liga, trompa, ele restaura. Olha, ele faz o extraordinário. Ele faz estéreo gerar. Oh, aleluia. E a minha filha, com um mesinho, eu levei ela lá 2 vezes nessa consagração. Dei o testemunho. Apresentei ela ao Senhor. E a minha filha hoje tem 17 anos. Amém. Uma levita, faz desenhos proféticos, desenha em tela, desenha tudo que você imaginar. Eu ando com milagre, vivo com milagre, acordo com milagre, milagre canta em casa, milagre fala, entendeu? Então Jesus, ele faz. Hoje, aqui, nessa live de testemunho, Jesus está trazendo o impossível. O possível, vocês fazem. Crê em mim, descansa, ora, busca, acredita, persevera, profetiza. Agora, o impossível é a minha especialidade. Eu venho na contramão. Se eu encontrar uma fé do tamanho do grão de mostarda, olha, coisas extraordinárias acontecerão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Deus tem esses mistérios comigo, né? De tocar nas estéreos, de tocar naquelas que querem gerar. Teve umas amigas aqui que eu vi elas grávidas e falei assim, ó, vai vir um bebê aí, hein? Te vi com a criança. Aí o vaso fala assim, não quero isso não. Já tô com 40 anos. Meu primeiro filho já tá com 18. Quero mais não. Eu falei, mas eu vi. Deus me permitiu ver. Já tem 2. Que já tá com a criancinha aí. Tem uma que vai fazer 1 aninho agora, em outubro. Deus é bom. Deus é bom. Teve outra também, que já teve. É. E Deus tá me lembrando da terceira também, que agora há pouco tempo. Então, gente, não duvida do agir de Deus. Deus faz. Deus faz. Deus Ele é maravilhoso. Amém? O segredo é esse, né? O segredo é adorar. Porque quando a gente adora, Deus ele move a mão dele ao nosso favor. Ele move montanhas, faz o impossível, confunde a medicina, né? Confunde a medicina. E é sobre isso mesmo, pastora. Deus Glória é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, eu quero declarar nessa live aqui hoje, nessa live de testemunho, você, mulher que quer gerar. Em nome de Jesus. Você vai gerar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que esse ano ainda você vai receber essa notícia na sua casa. Varão que está aqui também, homem, que tem o sonho, o desejo de ser pai. Deus vai virar essa chave com força. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que as Raquel, as Rebeca, os Samuel, os Davi... Vão vir, em nome de Jesus. Vai vir, ô glória! Tem Ana aí gerando.
Tem Ana gerando no joelho. Tem Ana entregando no altar. Tem Ana na madrugada pedindo, batendo na porta. Uma hora a porta se abre. Pedir, dar-se-vos-á. Uma hora a porta vai ser escancarada, não vai ser aberta, vai ser escancarada. Você crê? Pega essa chave hoje aqui, em nome de Jesus. E que o nome dele seja glorificado. E olha, conta testemunho, tá? Porque tem muita gente que recebe e guarda. Tem gente que recebe e esconde. Tem gente que recebe, tem que vergonha. Não, você não tem que ter vergonha, não. Você tem que declarar ao mundo quem é o teu Pai, quem é o teu Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele opera. Amém? Glória a Deus. Pamela, obrigado por essa oportunidade, por ter aceitado compartilhar a tua história conosco aqui. Obrigado a todos que participaram, você que vai assistir depois. Seja edificado por esse testemunho, compartilha ele na vida de alguém. Tenho certeza que nesse momento tem uma mulher, tem um homem também, né, desejoso ali orando, declarando no ventre da esposa, doido para ser pai, né? Ou essa mulher que está como Ana, né, orando, declarando. Aí, eu já estou escrevendo aí, ó, Samuel. Profetiza. Amém? Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, Pamela. Beijo. Amém.